Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão, que nós necessitamos entender e compreender com relação à vontade de Deus, a maneira de viver e que modelo seguir e a quem nos submeter. Nós precisamos conhecer as Escrituras, pois à medida que conhecemos, nós entendemos como devemos viver e o que devemos fazer. Nós precisamos muitas vezes olhar e não só ver o exemplo, mas também entender a quem devemos nos submeter em todo este processo. Por isso, qual é a escolha entre um mercenário e Cristo? O que a gente precisa compreender é isto. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus na terra. Mas o que isto implica? Implica que devemos fazer escolhas sobre a maneira de viver. Nós precisamos, para o nosso processo de amadurecimento, nós temos que deixar de pensar segundo a natureza humana. Nós precisamos nos revestir de Cristo, mas o que isto implica? Nós precisamos de entendimento, nós precisamos de compreensão de quem somos. Qual a atitude de um mercenário e qual é a atitude de uma pessoa que segue o modelo de Cristo? Lá em João 10, do versículo 10 ao 13, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Este é o aspecto que precisamos ter um entendimento muito claro. Cristo veio, se fez oferta, se deu em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, conhecer o amor do Pai e compreender quem nós somos e o que nós estamos fazendo neste mundo. Nós temos que entender que não somos chamados para vivermos segundo a maneira de pensar do mundo. O que a gente precisa entender é que nós morremos com Cristo. E quando nós morremos, nós recebemos o perdão do pecado e ressuscitamos com Ele. Nós somos justificados. Essa é a coisa talvez mais importante que a gente necessita entender. A morte de Cristo, a sua ressurreição, nos dá o perdão e traz-nos a justificação. Faz de nós um novo ser, porque nascemos de novo, nascemos do Espírito. Somos feito um novo ser, uma nova criatura. Recebemos da mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Sendo isto que Deus fala a nosso respeito, ou seja, que nós somos um novo ser, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos despir da natureza humana. E isto implica o quê? Que é o negar-se a si mesmo. É o tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. É o esvaziar de nós mesmos, da nossa maneira natural de pensar, para que a gente viva como Cristo neste mundo. Isso é regra? Não, isso é o normal, é o natural. E a gente precisa, ao entender quem nós somos em Deus, nos esvaziar de toda a forma de pensar do mundo. Porque a maneira de pensar do mundo, ela é mercenária. Ela implica, assim, que nós vamos fazer as coisas porque nós estamos olhando os nossos interesses e queremos os nossos interesses atendidos. Usamos das pessoas para cumprir o nosso objetivo, fazemos aquilo que vai nos trazer benefício e que a gente vai lucrar. A gente olha só para os nossos interesses, não estamos preocupados com a necessidade dos outros. São estes aspectos que irão fazer diferença. Cristo fez assim? Não. Ele esvaziou de si mesmo, ele abriu mão de quem ele era, se submeteu à vontade do Pai, veio
a este mundo, para que apresentasse e revelasse o Pai, e não só isso, mas para que nos desse a oportunidade de recebermos o perdão, a reconciliação, e assim fôssemos colocados na presença de nosso Deus de forma santa, inculpável e irrepreensível. Não porque merecemos. Ele se fez uma oferta, expressão de amor do Deus. Ele revelou o Pai na sua atitude. Ele proclamou, manifestou as virtudes de Deus. Nós somos chamados para isso. Por isso, quando a gente fala sobre este aspecto, é importante entender. Nós somos chamados para viver o reino de Deus e vivermos como Cristo. Por isso, qual a atitude que nós estamos tendo, de mercenário ou de Cristo? Nós fazemos de nossas vidas oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai? Nós estamos caminhando para a maturidade, ou seja, para sermos cheios de Cristo e revelarmos Ele em nossas relações, de maneira que as pessoas que Deus coloca em nossas vidas, nós somos modelo e exemplo para que elas imitem a Cristo e assim se submetam à vontade do Pai e vivam o reino de Deus neste mundo. É o aspecto que a gente precisa entender e compreender, pois nós somos chamados para seguir o modelo de Cristo. Assim como Ele foi o bom pastor que cuida das ovelhas, nós precisamos ser também. Precisamos deixar de agir segundo o pensamento natural e pensarmos como Cristo. Somos chamados para isso. Todo o processo de Deus nos conduzindo à maturidade é para que ajamos como Cristo e façamos das nossas vidas oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Por isso, que nós temos sido e a quem temos nos submetido? A pessoas que são como Cristo ou a mercenários? Temos agido como mercenários diante das pessoas nas nossas relações ou temos agido como Cristo? É isto que irá fazer a diferença. É isto que irá demonstrar o quanto amamos e o quanto fazemos de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai, da expressão do Pai e de sua vontade neste mundo. Nós precisamos crescer, amadurecer, conhecer o Pai e fazer das nossas vidas oferta, o verdadeiro culto a Deus que o agrada, nos ofertar em favor da sua vontade, em favor das pessoas, para que elas conheçam o Pai, o seu reino e a sua vontade. Que a gente entenda, que a gente busque o conhecimento do Senhor e sejamos instrumento de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.